Então, como tínhamos falado de Dante Alighieri, ele tem a escala do inferno, purgatório e céu. Se a gente for dar uma olhada assim com o olhinho assim, bem clínico, nós vamos observar que dá para poder comparar nossa escala espírita. Não é assim, muito rusticamente, logicamente, mas você percebe que teve uma intuição de Dante. A Dona Ivone aqui diz para nós o seguinte, que é uma tortura para o médium e para o espírito comunicante mandar a mensagem para falar de lugares bonitos. Para falar de céu, e esse céu aqui entre aspas, né, de mundos espirituais mais bonitos, fica difícil de escrever, porque o médium não viveu, quando desencarnado na erraticidade, naquele ambiente. Ele não viveu, então ele não sabe do que se trata. Então, para poder descrever, ela chama tortura psíquica, porque era difícil para ela traduzir as belezas do mundo espiritual. Porque nós sabemos que a Dona Ivone, por mais que seja hoje essa pessoa maravilhosa, mas nas suas últimas encarnações, antes de ser Dona Ivone, ela viveu mais em zonas assim de expurgo, lá vacilante entre zonas umbralinas, as zonas intermediárias, pelo sofrimento dela, por causa dos desvios dela de conduta. Tá bom. Então, o que acontece? Para o próprio espírito trazer esse tipo de comunicação é difícil, porque já pensou, lembra do material que tinha que ter no cérebro que eu falei para vocês? Era muito complicado. O Dudu disse ali pra gente, nem em desdobramento podia citar como era esse céu, ou ela nunca desdobrou com aquelas bandas. Pois é, Dudu, quando se fala, não tô falando de um nosso larzinho não, que nosso lar tá em crosta. A gente acha nosso lar um paraíso, mas é em crosta terrestre. Por exemplo, falar acima do nosso lar, como é que chamava? Das artes da música, por exemplo. Ou outros acima, para poder desdobrar, você lembra que tem que ter um perispírito adato, Dudu? Não é uma coisa de querer. Tem que ter um perispírito adato para poder alcançar esses tipos de mundos. Pode ser que em algumas circunstâncias ela vai entrever mesmo, como filmes adato. Que seja apto, que seja coerente, um perispírito coerente para caminhar, não é, em mundos espirituais. Porque, reparem bem, quem lembra da primeira noite de sono do André Luiz no livro Nosso Lar? Deixa eu buscar bem na memória de vocês. Deixa eu ver se estão com memória de menino. A Diana lembra com certeza. Sim, Dudu, para de ficar dizendo de dito. Vamos você também. O André Luiz trabalhou muito intensamente, não é? E ele trabalhava nas câmaras de regeneração e ele foi dormir. Ele dormiu, só que ele descreve um sono diferente do sono que é no corpo físico. Quando ele dormia, como estava encarnado. Então era um sono meio lúcido. Provavelmente é o que nós chamamos aqui no mundo do nosso encarnado de projeção astral, não é? De emancipação lúcida. Então ele teve a emancipação lúcida. O corpo perispiritual mais denso, onde é que ele ficou? Dormindo. Não foi? Não ficou dormindo? Descanso o corpo. E o corpo perispiritual mais sutil do André Luiz, que é o que ele vai chamar de corpo mental, se desloca e vai encontrar a mãe dele, onde a mãe dele vivia. Vocês lembram? A mãe dele morava num plano mais elevado. Então, precisou de um desdobramento do desdobramento. Então, não é uma coisa assim muito fácil para isso acontecer. Então, um espírito, já falando de zonas espirituais, tipo Nosso Lar, tipo Céu Azul, tipo outras cidades espirituais, é fácil. Porque até ali a gente já pode ter vivido mesmo, né? Depois da perturbação e tudo mais. Agora, mais pra cima, fica complicado. A mãe do André Luiz se chamava Laura também?
Não, a Dona Laura era a mãe do rapaz lá. Do Lísias. A Dona Laura. Eu não acho que a mãe dela chamava Laura, não. A mãe do Lísias. É que era a Dona Laura. A mãe da Luísa é outra. Então ela fala assim de verdadeira tortura, de ser assim bem complicado. Agora falar de zonas umbralinas, nossa senhora, todo mundo sabe. Vocês já viram quadros que falam de zonas umbralinas, infernais, de expurgo, de tristeza? Quem já viu? Um monte, né? Nossa senhora. Feio pra dedéu e todo mundo conhece. Engraçado que eu tava dentro da igreja de Assis, contar essa pra vocês, né? Tô lá com as meninas, minhas amigas, né? Com a Adriana, com a Carla. Tô lá, a família também. Gente, porque foi um período assim que tava lotado, era 1º de maio. E elas lá parou o carro, na verdade, que gosta de arte, que é aquela do grupo que entende arte, e ficou lá olhando, não sei o que, explicando. E eu, ai meu Deus do céu. Gente, para de filho. Eu, viu? Ô Ju, vem ver isso aqui. Eu falei, quero ver nada, sai de mim, rapaz. Só tem coisa umbralina aí, essas pinturas. Pode ser do artista mais importante que for. Deus me livre, eu quero ver coisa bonita. E o diabo com o garfo enfiando no o outro lá em zonas de expurgo, caindo do navio. Mas tô dizendo coisas assim, paredes inteiras, né? Caindo, o outro com a língua gigante para dizer que aquele era fofoqueiro, né? Porque quando o povo pintava antigamente, pintava personagens da época, da cidadezinha. Então, às vezes, a pessoa se reconhecia na pintura, né? Vamos supor que fosse falar do Dudu. Aí o pintor ia lá pintar um Dudu assim fortinho, certo? Aí o Dudu dizia, olha, falou de mim. Você entende? Era assim que trazia a pintura. Então tinha um da língua assim enorme e o diabo puxando. Eu falei, crê em Deus Pai, sai de mim, eu quero lá ver esse negócio. Pode ter sido o artista que for, isso é horrível. E a menina, você não entende arte, quer saber disso não. Entender de arte não. Quando você vai ver alguém pintar o céu, quando você vai ver alguém pintar céu, você vê aqueles anjos feios, gordos, né? Entediados com aqueles olhos assim virados assim para cima, porque diz, que foi que eu fiz da minha vida para ser anjo? No inferno ia ser muito mais divertido, né? Com aquela cara de tédio, gordo por causa da ociosidade, né? Porque a eternidade ali só manjares celestes, então os anjos tudo engordando, com aqueles olhinhos assim bem entediados. Então não é que transmite para você uma beleza. Não é uma beleza. Luísa, Dona Luísa, a mãe do André Luiz, né? Obrigado, mano. Não dá pra ver uma beleza, porque não te dá pra transmitir aquela beleza. É difícil, é difícil. Um ou outro, sim, vai ter. Mas se vocês observarem, a maioria é assim. E tantos outros. Nós observamos assim, por exemplo, o Florencio Anton, que é aquele médium que pinta telas. Eu conheço ele, sou contada dele no Facebook, de vez em quando ele bota umas telas novas. E eu fico observando algumas pinturas assim de paisagens tão lindas, bucólicas, mais lindas, sabe? Que transmite aquela paz. E aquele autor que ainda pinta aquele estilo é o dele mesmo, ele vai lá, não consegui, Monet. Que tem Monet e o irmão, Dudu, como é o nome do irmão? 2 irmãos, não é? E aquelas paisagens, você vê que são paisagens assim, terrenas, mas assim, que dá serenidade pra ti. Então, o ser humano, como diz a dona Ivone, é difícil o médium transcrever aquilo que ele não conhece. Então, por isso, o que é mais fácil, você ver as pessoas falar das coisas negativas do que positivo. Para a pessoa melhorar no sentido da arte, ela tem que ter um esforço dela pessoal muito grande. Por causa da falta também, né, de experiência. Mas como a dona Ivone disse que ela ficava muito sentida de ver as críticas de alguns douradores que jogavam pedras nos médios, né? Falando da inverdade, da falta de veracidade, como tem até hoje, de algumas colocações de André Luiz,
de algumas coisas que diziam os médiuns, eles não sabem nem o que aqueles pobres coitados passaram para poder mandar aqueles livros, não, né? Não sabem nem o que aqueles coitados passaram, né? Para poder mandar aquele tipo de livro. Logicamente que o médium vai ter a sua interpretação. A gente não vai pegar como verdade absoluta. É por certo que tem os médiuns da nossa confiança maior. Porque se conhece a árvore pelo fruto, pela tendência que a pessoa tenha mais ou menos. É lógico, a gente vai ter uma visão doutrinária da questão, mas não apedrejando o médium, né, como fazem. Exageram, vamos dizer assim. E ela continua aqui. É certo que o estudo da mediunidade deverá ser acompanhado de cautelosas pesquisas, logicamente, para que se possam remover as inumerosas dificuldades de que comumente se rodeia, como deslindar as múltiplas causas que a poderão desfigurar, levando-a mesma ao ridículo e à nulidade. Tratando-se de uma faculdade, por assim dizer, celeste, destinada a realizações imprevisíveis, conviria aos seus detratores, pois, usar mesmo dentro da grei espírita, olha, Dona Ivone, né? Dentro do movimento espírita tem esses detratores, antes investigá-la com espírito de proteção e fraternidade do que depreciá-la com observações desanimadoras e antidoutrinárias, porque realmente tem muita observação que é antidoutrinária. Eu vejo a pessoa muito desavisada no que diz em relação à doutrinária, ou na verdade nem antidoutrinária, contradoutrinária, né? Que a pessoa, porque não sei o que, mas não é que conhece tão bem assim a codificação e a revista espírita e as outras coisas. Já vi várias situações. Quando eu era mais nova, eu vi o pessoal combatendo tanto. E eu, como não tinha assim tanto conhecimento de causa, ficava, meu Deus do céu, será? Porque vem a dúvida, não vem não? Não viram vocês a dúvida? Aí eu comecei a estudar incessantemente e encontrei muita incoerência. Como encontrei muito pensamento extra espiritualista que eu vejo girando, que não tem nada a ver com doutrina espírita mesmo, mas eu tive que estudar para poder ver, para poder desenvolver o meu senso, que dizer assim, entender, quando queria dizer assim, não, a doutrina espírita é progressista, eu fui querer entender aonde era progressista no sentido da ciência e não no sentido filosófico, moral, porque ali eram as verdades, né? Tomada por contato dos próprios espíritos. Então, imagina o espírito de verdade dizer uma coisa para os espíritos chegar até Kardec, daqui a pouco, por outros meios, de outro canto, chegar totalmente contrário. Não condiz. É esquisito. É esquisito. E aí eu percebi isso. Então era progressivo no sentido da ciência, é lógico. Não é? Vai falar de evolução humana, vai falar de ciência, vai falar de célula, vai se falar de perispírito, vai se compreender mais profundamente a emancipação da alma. Tudo isso vai fazer parte da ciência, né? Mas os conceitos filosóficos e morais são intocáveis. Então, como é que eu fui aprender isso? Eu tive que aprender sozinha, estudando mesmo e corrigindo e vendo e compreendendo. E observei nisso que tinha tanta fúria das pessoas, não é? Em cima de alguns trabalhos de alguns espíritos que não tinha nada a ver. A pessoa não tem tanta base assim como ela acha. A Andréa disse pra gente, por que possamos criticar? É preciso estudar. Mas é aquilo, Regina. Tá bom. É aquilo, André, que a gente fala da crítica construtiva. É aquilo, a observação, né? Com olhos de observador, não de detrator. Ora, as modalidades de meios de comunicação com o invisível têm preocupado ultimamente certos pensadores, que leram os códigos do espiritismo mais como passatempo do que mesmo com sincero desejo de realmente aprender. Algumas dessas modalidades, consideradas novidades, criticadas por uns
incompreendidas por outros. Olha, Maria, isso aqui é interessante. Porque na parte da ciência, a doutrina espírita não é progressiva, acabei de falar, né? Então tem muita coisa em relação à mediunidade, não estou falando da filosofia espírita, pensamento filosófico moral. Tem muita coisa de mediunidade que ia se acrescentar. Por quê? Porque a ciência ela não progrediu, a ciência ela não andou, os meios de comunicações também modificaram. Então os grupos que iam se formando se formavam diferente. Os meios de comunicação são novos. Então até a mediunidade, os meios... Quando eu me lembro, até parece que eu tava lá, né? Quando eu me lembro das leituras que fiz, que as primeiras comunicações eram com batidas, né? Depois essas batidas começaram a ter um alfabeto, e depois que começou a ter um alfabeto, passaram a técnica psicografia com um cestinho lá de vime, não foi? Amarradinho, até chegar a comunicação da caneta na mão do médium. E lá se foi. Vocês acham que ia se parar nisso? Então aí sim vai ser progressivo, vai ter um método de adaptação. Hoje já estamos digitografando a psicografia através da digitação. Tem médico que psicografa, por assim dizer, diretamente no computador. Então, são nuances da mediunidade que o povo chama coisas novas. Aí eu vou ler, agora que eu falei disso, eu vou ler de novo, vocês vão ver, parecendo que a Dona Ivone estava em 2015, né? Ora, as modalidades de meios de comunicação com o invisível têm preocupado ultimamente certos pensadores que leram os códigos do espiritismo mais como passatempo do que mesmo com sincero desejo de realmente aprender. Algumas dessas modalidades, consideradas novidades entre aspas, criticadas por uns, incompreendidas por outros, negadas por muitos, relegadas por alguns a título de fantasia do cérebro dos médiuns ignorantes, tudo entre aspas, são, não obstante, tão antigas e já conhecidas dos velhos povos do passado como são a psicografia e incorporação e as demais estudadas por Allan Kardec e seus colaboradores. Ninguém há que ignore o singular faculdade mediúnica de João, o evangelista, dentre outras que possuiria o chamado discípulo amado, cujo espírito era arrebatado do corpo material, como aconteceu com ela, a letargia, né? Durante o transe lúcido de desdobramento, era alçado ao espaço e uma vez ali via Jesus, a quem chamava Senhor. O que ele conversava, recebendo preciosas instruções, o que, porém, Jesus dizia ao seu discípulo seria não somente ouvido, mas também visto por João, pois a palavra do mestre tomava forma, transformava-se em fatos e ocorrências diante do apóstolo, depois do que o próprio Senhor Jesus o mandava escrever em livro tudo quanto presenciara. O apóstolo amado, que seria João, ele tinha justamente a mediunidade. Ele era arrebatado, lúcido, conversava com Jesus, via as cenas de que Jesus, a palavra Jesus, né, se transformava e mandava ele escrever. Se vocês puderem ter a oportunidade de ler algumas biografias de Francisco de Assis, e eu tenho alguns livros e tudo, vocês observarem que ele, dito Francisco de Assis sendo João Evangelista, né? Se supõe, está mais para a verdade, 98% de verdade contra 2% de ilusão, que seja o mesmo. Então, o que acontece? Na biografia de Francisco de Assis, ele tinha também esse tipo de situação. Ele dormia num canto, numa cidadezinha ou num bosque. Daqui a pouco os freios sabiam que ele estava em determinado lugar e ele aparecia em outro. Bom dia, sereia, um beijão, bem-vinda. Então ele aparecia em outro, agora com um corpo espiritual diferente, e os freios não sabiam dizer o porquê, né? Aparecia meio alado. Então ele fazia também materializar o próprio perispírito dele.
Seria bicorporeidade, sim. Mas ele aparecia voando, assim, sim. Aparecia em carro de fogo, imagina. Como se tivessem animais alados. É uma onda. Era. E ele tinha uma doação, assim, tão grande de o que acontecia na época dos freis, viu, Dudu? Que ele chamava Ângelo do Senhor, Anhelo do Senhor, né? Os Cordeiros do Senhor. Que às vezes ele não estava lá e os espíritos batiam na porta. Os espíritos materializados batiam na porta lá do convento. Aí os freis e os espíritos iam testando os freis. Então tem histórias legais de Frei Leão. Assim, Frei Leão, acho que era Frei Leão, que era bem difícil de caráter. Era bem cabeça dura. E aí chamaram ele, ou um outro lá, me lembro o nome, para poder, chame fulano, o espírito mandou chamar. E aquele que abriu a porta disse, meu filho, mas não é assim que se bate na porta de um monastério, né? Dando carão, era um espírito, viu? Não, por quê? Como é que se bate? Aí tinha toda aquela, se bate devagarzinho e se espera um que vem abrir. Aí o espírito disse pra ele, vem cá, mas quando um tá com necessidade e tá com emergência, tem que esperar calmamente que vocês venham lá de dentro, praticamente disse isso, né? Que vocês venham lá de dentro com calma. Aí o Frei ficou meio depois assim, chamando, né? Não sei quantas vezes ele ficou chateado, né? Aí ele veio chateado. Aí o espírito perguntou pra ele, vem aqui, como eu tô querendo falar com você, um necessitado, quer falar com você com emergência, mas eu estou falando com o Senhor, não tem isso, ele tá meditando, tá em oração, tá lá em contemplação. Eu estava em oração. Você em oração assim, o necessitado fica esperando que você tá em oração. E era a lição que estava dando para eles. E os espíritos apareciam na boa e eles chamavam o anjo do Senhor. Aí, como é que sabiam que era o espírito? Porque depois ele saiu andando, um deles, desse que bateu na porta. Não, aí depois ele saiu andando atrás de fulano. Onde é que tá Francisco? Pai Francisco tá não sei aonde. Aí esse espírito saiu com outro frei caminhando, passeando. Aí foi conversando, dando conselho e depois desapareceu. Aí se sabia que era espírito por isso. E isso acontecia muitas vezes. Então, algumas características de Francisco desde sempre era isso aí. Muito espírito mesmo lidava com ele, né? Então, a Dona Ivone usa João Apóstolo para poder dar o exemplo de como ele escreveu. Sim, Dudu. Trabalham intensamente mesmo eles, viu? Pois é, conosco, né? Principalmente. E o grupo da gente, então? De vez em quando, volta e meia, a gente recebe mensagem. Frei fulano. Sempre. Daí surgiu o célebre livro Apocalipse, o último dos belos volumes que se compõe o Novo Testamento de Jesus Cristo. Obra essencialmente mediúnica, não muito clara à compreensão vulgar, em virtude da sua feição esotérica e das dificuldades com que o Divino Mestre ou seus agentes teriam lutado para tentar transmitir o transcendentalismo profético, servindo-se do vocabulário das imagens da época, bem mais deficiente do que as atuais, como foi o caso, por exemplo, para descrever a aviação moderna, tão claramente ali revelada, não obstante a deficiência das imagens. Então, justamente, João não conseguia falar de uma outra coisa se não pudesse usar a linguagem e as imagens da época. Então, você vai ver dragão, você vai ver soldado, você vai ver não sei o que, coisa assustadora, que na verdade era o que ele conseguia interpretar também. O mestre passava para ele. Mas vamos lembrar que ele também era um espírito em evolução. Não era um espírito perfeito. Então ele estava encarnado, tinha as limitações da carne, as limitações do cérebro. Vocês lembram da bagagem, da interferência? Então fizeram o que puderam, né? Vamos dizer assim, foi feito o que se pôde. Tão bela faculdade não foi isolada ou particular João. Os profetas do Velho Testamento sucintamente explanaram os mesmos pormenores, afirmando com frequência que eram arrebatados no espírito,
repetindo sempre: o Senhor disse e eu vi. Essa é a frase, né? Que eles repetem muito essa frase. Ao passo que os médios atuais não cessam de afirmar que veem quadros fluídicos através de descrições dos seus instrutores desencarnados, ao receberem obras, mensagens vistas e não apenas escritas, avisos de futuras ocorrências narradas em cenas vivas, principalmente de morte próxima de algum ser amado, e romances e revelações novas. Aconteceu com ela mesma, vocês lembram? Da morte do pai e da mãe. Um foi Charles que deu a notícia, o outro foi Dr. Bezerra. Cada um construiu imagens, tipo uma tela, e fez com que ela visse. E ela conseguiu. O Leon Tolstói levava ela para um cenário, parecia que devia ser um filme em 3D, né? Leon Tolstói levava para vê-la as cenas do que ele ia escrever. E não só, o próprio Camilo Castelo Branco fez isso, né? Então ela descreve, lembra que ela disse que vai falar das experiências dela? Então ela não estava voltando no passado, tipo uma máquina do tempo, deve ser muito legal, né? Ela disse que é uma tortura, viu? Uma tortura para falar de céu, né? Foi o que ela disse, vamos retratar. Então, uma tortura para falar de céu, não falar coisas do dia a dia. Então ela se divertia às vezes. Porque era como se ela vivesse um filme em 3D, não que ela voltava na máquina do tempo, como eu estava dizendo para vocês, no passado, mas eram construções do passado, porque entre a linha do universo, agora me servi agora para eu desenhar, eu fico muito carente dessa tela eu não poder desenhar. Mas vamos supor que o tempo, ele é o tempo todo assim. Olha. Só que aqui é muito pobre, porque aqui ele tem início e tem fim. Mas para o universo, no geral, vamos dizer que ele não tem nem esse início nem fim. Ele não tem presente e não tem passado. Tanto que a percepção de tempo dos espíritos é diferente. É diferente. Então, eles conseguem manipular o passado sem precisar voltar no passado. É como se ficasse aquelas cenas, e é o que acontecia com a Antônia Ivone, ficava escrito. Por exemplo, quando você vê um filmezinho de vocês ou do pai de vocês que já desencarnaram, a gente não tem a sensação que aquilo é real, que é vivo? Meu Deus, que coisa engraçada! Parece que a pessoa tá ali viva, ali dentro. Vocês têm essa sensação? Mas aquilo é um filme, não é um filme? Não é a realidade, aquilo é um passado. Mas está registrado, não tá? Agora vamos supor assim, que eu tenha esse filme, tá meu pai, minha avó, que são desencarnados assim, da família, meus tios. Só que aquilo tá o passado, mas eu vou lá e entro no filme. Igual, quem lembra qualquer filme de criança? Tem vários, eu tenho que lembrar assim. Se entra na história. Ah, os quadros de Harry Potter. Exatamente também. Você entra na história. Só que você não está vivendo o presente. Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio, gente? Entrei no filme. Alice no espelho, né? Entrei no filme. Apesar de eu estar vendo o filme ali, é o que está acontecendo, eu não estou vivendo o presente. Aquilo é o passado, não é? Mas aquele filme está andando. As pessoas estão ali rindo, conversando, estão brindando, estão comendo um pedaço de bolo, correto? Mas eu tô vendo em primeira pessoa. Então é mais ou menos isso aí. Vocês conseguem entender mais ou menos? Entrou no filme. Então, tudo que acontece nas nossas vidas ficam como um filme. Vocês querem ver onde é que tem uma coincidência pra gente lembrar? Vocês lembram quando os espíritos falam que desencarnam? Muitas vezes eles veem passar o filme da vida deles na cabeça. Na minha frente eu vi passar todo o filme da minha vida. Você vê muito essa expressão. Porque não é que ele voltou no passado e está vivenciando novamente. É que ele está vendo aquilo que ficou registrado. Só que não está no rolo de fotografia. Não é? Não está no rolo de fotografia. Não está no HD de nenhum celular e nem no computador. Está no HD do universo. Isso é tão interessante, né, gente? Está no HD do universo.
É por isso que existe tantas teorias hoje da física. Eu não vou entrar muito nisso, não, que isso é difícil pra caramba, eu não vou falar besteira. Mas tem muita teoria da física que quer relativar esse negócio do presente, passado e futuro, né? E outra coisa, assim, é por isso que a gente tem o déjà vu. O déjà vu em francês, que seria eu já vi, né? É aquelas pequenas cenas do futuro, uma coisa assim, quase o futuro presente, né? Déjà vu, que significa que você, através com o próprio espírito, no desdobramento, você viu uma coisinha do futuro, mas uma coisinha, o seu dia de amanhã, aí você tem aquele flash, ai meu Deus, parece que eu já vi essa cena. Parece que eu já vi essa cena. Então, por causa dessa divisória aí. Mas não vamos entrar nisso aí não, senão complica. Complica demais. Complica demais, né? Então, olha assim, ó, aviso do futuro, ocorrências narradas em cenas vivas, principalmente de morte próxima de algum. Então, ela disse isso pra nós, né, a dona Ivone? E não somente com os médiuns declaradamente espíritas, tais fenômenos se verificam. A vida de cada criatura está repleta desses fenômenos. Embora a maioria não ligue ao fato devida importância. Igualmente, a vida de muitos artistas célebres, médiuns, quase todos sem o saber, alguns demonstrando mesmo faculdades positivas, enumera fatos idênticos. Visões, transportes em corpo astral ou arrebatamento do espírito, de que trata João. Contam que Vincenzo Bellini, o grande compositor italiano, por sinal ele mandou psicografias para Kardec, tá? Bellini, Rossini, conversavam com Kardec. Bom dia, Catinha, perdão pela tosse. Grande compositor italiano, durante um sono que tudo indica tenha sido um transe letárgico. Por que letárgico? Vou continuar lendo quando vocês escrevem porque ela vai dizer letárgico, que tudo indica. Ou, em um estado de sonambulismo, sonhou que assistiu uma festa do céu. De lá mesmo, onde pairava, o seu espírito temporariamente afastado do corpo, isto é, do local feliz do invisível onde se encontrava. Certamente algum ponto de reunião de espíritos artistas. Aciona o corpo que dorme e escreve a área vitória de sua ópera, Norma, pois que a anterior fora vaiada durante a récita de estreia. Olha que interessante, ela se supõe um transe letárgico, não é? Porque deixar o corpo assim com muita vivacidade. Só que, pela dedução aí, é um estado de êxtase. Porque lembrando que o sono letárgico, no sentido letárgico, o corpo fica sem muita vitalidade, né? E o êxtase tem o desdobramento profundo, mas fica ainda o corpo. Então, o êxtase seria um estado de um transe muito mais profundo do sonambulismo, e que com o êxtase o espírito iria a lugares mais bonitos, alcançaria voos mais altos, e estávamos falando disso, né? O Dudu falou de desdobramento aí no início. Então, com o êxtase ganharia voos mais altos. Digamos que com o sonambulismo o cabra fica mais terra a terra, né? O sonambulismo, eu tô dando só a denominância doutrinária, tá certo? Para vocês distinguirem. Então, o sonambulismo, mesmo que seja emancipação da alma, vamos dizer que a turma fica assim, na crosta. E o êxtase se dá voos mais altos por causa da desenvoltura, a liberdade do perispírito é tão grande, porque são várias nuances do mesmo fenômeno. E aí, ele utilizou o seu próprio corpo. Vocês lembram que o sonâmbulo utiliza seu corpo como uma marionete? Lembra que eu falo sempre disso? Ele utiliza para fazer aquilo que convém, para fazer aquilo que é a sua preocupação. Só que no caso do espírito do compositor Bellini, ele estava lá, ativou as partes motórias do corpo, estando em êxtase, e utilizou o corpo para escrever. Olha que coisa interessante, né? Fenômeno maravilhoso.
Então, o sonambulismo seria mais terra a terra. Não terra a terra umbralina. O que eu quero dizer é que não dá voos assim tão altos como o êxtase por causa... Primeiro, lembra que a gente falava, quando a gente falava dos espíritos artistas e que foi falado de Frederico Chopin? Então, os espíritos artistas são espíritos que têm uma sensibilidade maior, não é? Se identificam mais com as coisas do céu, vamos dizer assim, com as coisas mais espirituais. Tem uma identificação maior com a vida espiritual, vamos dizer assim. E o que acontece? De lógica, esse espírito encarnado, sendo artista, o perispírito dele, concordam que é mais sutil? O perispírito, vocês lembram? Mais materializado, mais o perispírito é denso. Menos materializado, mais vai ser sutil, sutilizado, o etéreo. Então, vamos imaginar denso e grosseiro, e o outro sutil é o etéreo. Então, o que acontece? Se ele tem um perispírito mais ou menos sutil e etéreo, significa que ele vai poder ir em desdobramento a ambientes mais superiores. É lógico. Se nós tínhamos falado se o perispírito precisa ter uma determinada adaptação. Então, ele poderia entrar em estado de êxtase, mesmo estando encarnado na Terra, não é? E ir em ambientes mais superiores. Belezinha, né? Então, ela usou Vincenzo Bellini com a ópera famosa Norma. E eu vou convidar vocês a ouvirem a ópera Norma pelo YouTube, para depois vocês me dizerem o que vocês sentem ouvindo essa ópera, que é aqui, ele estava assistindo uma festa no céu. Eu convido vocês a ouvirem essa ópera. Faltam 2 minutinhos. Não é? Não é bom, né? Seria fazendo uma coisa ou outra, a gente vai embora. Esse capítulo é muito comprido, gente. É um livro inteiro quase. Ave, Dudu, eu não vou nem te responder. Pra não ficar na gravação, sabe? Eu tenho que cortar. Né, Sereia? Nem merece. Ó você aí, Sereia. Só se for uma música, né, Sereia? 1 ou 2, aquela assim mais romântica. No tempo lá da praia, né? Em Santos. Ah, aí tá certo. Na empolgante obra No Invisível, essa obra de Leon Denis cita o caso do pintor alemão Alberto Dürer. Sua amiga ignorante, não sabe pronunciar nome alemão. Se tem algum descendente de alemão aqui, me ajudem com a pronúncia. O qual, preocupado por não se sentir inspirado para a criação de um quadro que reproduzisse os 4 evangelistas, debruçava-se à janela da sua água furtada, na cidade de Nuremberg, Alemanha, e faz sua evocação aos poderes espirituais. Imagina os artistas como eles tinham o inconsciente ali, né? E evocavam. Pouco a pouco desenham-se no espaço à sua vista, materializadas, as 4 figuras que ele desejava pintar. A riqueza dos tons luminosos que envolvem essa obra-prima dos céus clareia a parte da cidade alcançada pelo artista. Imagine, da janela da sua humilde habitação. E esse deslumbrando, plenamente harmonizado com as vibrações das esferas artísticas da parte espiritual, pôde observar os pormenores do modelo insólito concedido por seus amigos do mundo invisível. Daí, reproduzi-lo mais tarde, obedecendo ao capricho dos claros e das sombras, da harmonia das cores e da pureza das linhas seria fácil, pois Albert Dürer é um grande artista,
Um sensitivo cujas vibrações penetram as camadas superiores do invisível. E aquela visão sublime se decalcou nos refólogos da sua alma em formas indeléveis, o que lhe permitiu reproduzir a obra em toda a sua magnificência. Então, vamos fazer pesquisa também, vocês que são estudantes pesquisadores, a obra de Alberto, escreve Durer, Alberto Durer, no qual ele reproduziam os 4 evangelistas, certo? Então, olhe, o próprio codificador, eu vou concluir assim, já passou o tempo, acho que vou ter que voltar nisso aí. O próprio codificador, ele vai falar que os artistas também são médios. Na verdade, os espíritos dizem para ele, não sei se foi Erasto ou São Luís, não me lembro. São também médiuns. Porque lembra que eu falei do perispírito? Todo mundo lembra. Lembra que eu falei que o perispírito, sendo assim, a pessoa tem mais facilidade de desdobramento? É lógico. Ele vai ter menos atrelamento ao corpo material. Apesar de estar no corpo material, ele não vai ter tanta vivência espiritual terra a terra. Então ele vai ter muito mais possibilidades, e aí são possibilidades anímicas também, de sair do corpo e aí ter contato mediúnico com outros espíritos, ou mesmo entrever aquilo que os espíritos ajudam, outros companheiros artistas, né? Que o ajudam nas suas tarefas. É muito lindo tudo isso, porque nos conforma o seguinte, que a troca de interesse, não é nem de interesse, que isso, a troca de informação do mundo material com o mundo espiritual pode ser muito intensa, dependendo do nosso querer, dos conselhos que a espiritualidade pode dar para nós. Porque muitas vezes a gente se limita à reunião mediúnica que fica ali naquele único dia durante a semana. Mas durante a semana inteira, nós não vamos ter outros contatos mediúnicos, pessoais. É uma inspiração, é um conselho, é um sonho lúcido, não é? É alguém que vai falar com você que parece que incorporou naquela hora para lhe dar um conselho. É um telefonema, o seu amigo parece que tem a voz até diferente do normal, uma linguagem diferente. Olha, isso acontece o tempo todo. E olhos de ver, ouvidos de ouvir. Eu observei se eu falei a frase certa, que eu troco direito essa frase. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, para observar esse, como vocês veem, né? O artista em si, falei certo, o artista em si, ele tem essa sensibilidade maior, porque tem a percepção do belo. E a elevação espiritual é bela, é bonita, as músicas são bonitas. Vocês podem ver sobre isso quando se fala de músicas celestiais, lá no Obras Póstumas. Tem uns 2 artigos, e por sinal, Comunicações Espirituais, vai ter Rossini, que vai falar de Bellini, não é? Por sinal, vocês podem ver no Obras Póstumas, se tiverem Obras Póstumas, dá uma folhadinha, que do meio pro fim tá lá músicas celestiais, e vocês vão ver Comunicações de Bellini falando para Kardec. Eram altas comunicações daquela época, né? Esses contatos espirituais. Se vocês observarem que os espíritos eram socorridos, eram ajudados, muitos espíritos, mas o contato com os espíritos que aconselhavam, os espíritos amigos, era perene, né? Não era exclusivamente só para aquilo. Por causa da comunhão de ideias, que nós nos façamos merecedores de termos contatos com espíritos desse nível. Então, concluindo o trabalho de hoje, agradecendo a cada um de vocês a presença, a interação. Semana que vem estamos aí, vamos dar continuação, que esse capítulo vai dar o que falar, porque ele é bem comprido mesmo. E vamos lá. Queria convidar vocês para uma prece, elevando nosso pensamento ao Criador, evocando a presença amiga dos espíritos assistentes, que possam tocar o nosso coração, que possam ouvir os nossos pedidos, que nós possamos sentir a irradiação dos céus,
nos dando bem-estar, aumentando a nossa força fluídica para que nós possamos ter força de vontade, coragem de modificar as nossas ações e o nosso próprio pensamento. Que nós possamos estar em sintonia com esses espíritos que nos querem bem, que nos estimulam para o caminho do bem. Muito obrigada, Senhor. Que a vida nos inspire, que nós abracemos a nossa vivência no mundo material, não perdendo nenhum segundo para trabalharmos, para vivermos no bem. Que nós possamos unir os estudos teóricos às práticas espíritas de verdade. Que a comunhão com os espíritos, a comunhão com os nossos amigos sem corpos, seja uma cotidianidade na nossa vida. Que nós possamos trocar ideias com eles, que nós possamos evocar esses espíritos amigos, o nosso espírito protetor também, que possa estar conosco, falando ao nosso coração, que nós possamos ter sim os ouvidos abertos e o coração receptivo. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja.